religiosa divorciada da palavra de Deus. Abra as suas Bíblias. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 1 em diante. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, disse-lhe: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai e a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveito de mim. Não honrar o seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele e os seus discípulos, disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos essa parábola. E Jesus disse: estáis vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Meus queridos irmãos, como nós já estávamos aqui estudando os livros de Mateus aqui, né? Os versículos. Jesus está em Jerusalém, a sede da conspiração contra ele. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, Mateus aqui ele descreve vários confrontos entre Jesus e os líderes religiosos. Lá no capítulo 9, nós, alguns vídeos atrás, já estudamos sobre isso, mas aqui eu quero
fazer uma reflexão, né? No capítulo 9, versículo 3, nós vemos eles o acusarem de assumir prerrogativas divinas, né? Relacionando-se com pessoas ruins. Lá no capítulo 12, versículo 2, nós vemos eles questionando Jesus por ele permitir que os seus discípulos não guardassem o sábado. Eles também ali acusavam Jesus de ele mesmo não guardar o sábado. Eles acusavam Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. Então, quando nós olhamos essa palavra, essa confrontação, agora ela centra-se ao redor de uma questão básica, que é aqui o versículo 2 do capítulo 15, que diz bem assim: porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões. Mas aí eu pergunto para os amados irmãos que estão nos acompanhando nesse momento: o que deve regular a vida de uma pessoa? A tradição humana ou a palavra de Deus? A resposta de Jesus aqui abre clareiras sobre a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não está pautada em tradições, mas sim na palavra de Deus. Quando a tradição religiosa ela toma o lugar da palavra de Deus, as tradições aqui, essas tradições, elas fazem parte inalienável das nossas vidas. Todos nós temos um pouquinho de tradição. E sem as tradições, não saberíamos quem nós somos. Não saberíamos a nossa verdadeira identidade, de onde viemos, as nossas raízes. Sem a tradição, nós não saberíamos em que acreditamos, nossa estrutura mental, nem como deveríamos nos comportar, nosso estilo de vida, né? Mas, portanto, a tradição, as tradições, elas são padrões habituais, elas são padrões familiares de fazer as coisas conforme nos passaram aquelas que viveram antes de nós. As tradições, elas não são negativas em si próprias, mas elas jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus. Quando eles aqui exemplificam, eu olho lá para a dieta de Worms, em 1521, quando Lutero respondeu aos seus interlocutores que exigia que ele se retratasse de seus escritos. Ele respondeu: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura, não aceitarei a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles se contradizem. A minha consciência permanecerá cativa
a palavra de Deus. Lutero ainda dizia: não posso e não retirarei coisa alguma, porque ir contra a própria consciência não é certo e nem seguro. E ele termina dizendo: Deus me ajude. O problema ali dos fariseus no tempo de Jesus é que eles colocaram essas tradições acima da palavra de Deus, transformando a tradição, a fé viva dos mortos, em tradicionalismo, a fé morta dos vivos. E aqui nós temos um alerta sobre o fato de que quando as tradições são mortas, elas só se conservam por meio de um legalismo dos seus adeptos. Os fariseus, esses fariseus, eles ali estavam mais preocupados com a tradição dos anciões do que com a palavra de Deus. Eles substituíam a genuína piedade pelo mero legalismo, atitude de coração e mente pela conformidade externa da tradição, e alegre obediência pela tortura escrupulosidade. Ali nós temos um alerta contra o perigo de as igrejas hoje contemporâneas viverem presas a essa tradição que virou tradicionalismo. Na igreja, tudo que fazemos, quase tudo que fazemos, se fundamenta nas tradições concebidas pelos homens, concebidas pelos nossos antepassados. Os dias, as horas, os lugares que nós nos reunimos para adoração não passa de tradições. As reuniões que temos e os ministérios que oferecemos são em grande parte fundamentados na tradição e não nas escrituras. O modo de se vestir, a estrutura do nosso culto, nosso estilo de música, os instrumentos usados são ditados em grande parte pela tradição. Temos tradições teológicas, tradições denominacionais, tradições psicológicas, tradições sociológicas, tradições étnicas, tradições nacionais e até mesmo tradições geográficas. Sim, todos nós temos, carregamos conosco. O problema é que muitas vezes, meus queridos ouvintes, nós as elevamos ao patamar de verdades inabaláveis, exatamente como os fariseus fizeram. Alguns escribas e fariseus, eles fazem uma pergunta em tom de censura a Jesus. Capítulo 15, versículo 2, ali diz bem assim: porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões. Em outra tradução nós vemos: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Olha só que interessante. Aqui nós vemos a tradição dos anciões
era um corpo de literatura oral, oriunda de um desejo de expor a lei escrita e aplicá-la às novas circunstâncias. Essas tradições dos anciões, em nome de ser uma santa tradição, elas estavam roubando a prioridade, elas estavam roubando a centralidade das Escrituras e perpetuando-se ainda. As tradições, elas tendem a ser mantidas muito depois de terem perdido a sua utilidade. Mas nós devemos deixar bem claro que não é a cultura que deve julgar as Escrituras, mas é as Escrituras que devem julgar todas as culturas e tradições dos homens. E quando nós olhamos para esta passagem do capítulo 15, a mensagem das Escrituras, nós vemos que ela é o fundamento e não uso e costume. Esses vêm e vão das tradições podem ser úteis e também tornar-se prejudiciais. Nós precisamos ousar mudar os métodos, sim, mas sem jamais negociar a verdade. Encontramos hoje muitos que não se preocupam mais com os bons costumes, dizendo que isso é tradição. Sim, pode ser tradição, porém a Bíblia nos ensina a ter bons costumes. A Bíblia nos ensina que a igreja deve ser a luz do mundo. A Bíblia nos ensina que a igreja é o sal da terra. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer a diferença. Então devemos sim ter bons costumes. Mas essas tradições, essas regras externas, como os fariseus estavam aqui questionando Jesus, de não comer, de não tocar, de não mexer, de não são capazes de resolver ali. O verdadeiro problema é saber que era um mau presente no coração dos homens. E só Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, ele pode transformar o coração dos homens. Então não adianta uma pessoa ser tradicionalmente religiosa, se por dentro ela está morta espiritualmente. Aqui no capítulo 15, versículo 1, nós encontramos os escribas e os fariseus. Eles, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram. Nós encontramos aqui os acusadores. Jesus estava em Genezaré, às margens do mar da Galileia, quando os fariseus, os escribas, vieram ali interrogar ele. E esses homens, eles eram uma espécie de fiscais da vida alheia. Esses homens eram caçadores de heresias. Esses homens tinham a língua afiada para denunciar qualquer pessoa que deles divergissem. Eles eram detetives e não pastores. Esses homens
religiosa, mas eles eram transgressores da palavra de Deus. E é aqui que nós vamos entender algo interessante. Eles eram especialistas, sim, da lei. Eles eram especialistas da lei. Eles entendiam da lei. Eles a estudavam, eles a interpretavam, eles ensinavam o povo a lei, a Torá. Mas exatamente eles transmitiam para a sua geração, ou a sua própria geração, as tradições, as quais, de geração em geração, tinha sido passado com respeito, tinha sido passado com a interpretação e aplicação da lei. Essas tradições que eles passavam, ensinavam, tinha tido a sua origem no ensino dos rabinos. Os rabinos que os judeus veneravam, os rabinos do passado. Então os fariseus, por sua vez, eram aqueles que tentavam fazer todos crerem que eles, os separatistas, estavam vivendo de acordo com o ensino dos escribas. O ensino dos escribas era uma coisa, mas o ensino da palavra de Deus é outra. Há uma grande diferença entre o tradicionalismo, a tradição do homem, o ensino humano e o ensino de Deus. Eles acusavam de quê, pastor? Eles acusavam, qual era a acusação? A acusação no versículo 2, ali nós encontramos esses farejadores de heresias, acusavam os discípulos de transgredir a tradição dos anciões. Eles acusavam os discípulos de Jesus que eles estavam transgredindo a tradição dos anciões, a tradição dos antepassados. E o que os incomodava era que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E a acusação sobre lavar as mãos não tinha nenhuma relação com a higiene. Era porque na hora de comer lá na festa, lá na igreja, lá na ceia, tinha que lavar as mãos, porque é tradição. E nós temos que respeitar essa tradição. Eles não se preocupavam se os discípulos comiam sem lavar as mãos do lado de fora, em suas casas, em outros lugares. Não, era só ali, porque era tradição. Era uma tradição que os anciões tinham colocado. Os fariseus, os escribas respeitavam. Por quê? Porque referia-se a lavagens cerimoniais praticadas pelos judeus mais ortodoxos. E agora vem Jesus, e os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E essas regras foram impostas pelos anciões, não foi imposta por Deus. Não tinham amparo na palavra de Deus. Lavar as mãos antes das refeições não é uma exigência do Antigo Testamento. Era uma lei de purificação criada pelos homens, mas não estabelecida por Deus. Quando nós olhamos essa lavagem de mãos, como já afirmamos, não tinha nada a ver com higiene pessoal, não tinha nada a ver com a ordenança da lei, mas apenas com a tradição
dos escribas e fariseus, isso era mais um fardo que eles inventaram para o povo carregar. Capítulo 23, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aqui. Mateus capítulo 23, versículo 4. Diz bem assim, ó. Mateus 23 e 4. Abre a Bíblia aí na sua casa, que diz bem assim: porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mateus 23 e 4, aqui nós vemos Jesus dizendo que os escribas e fariseus, eles faziam tantas leis, eles inventavam tanta cerimonial, tanta lei, que nem eles ousavam ali colocar em prática. Jesus, ele apoia a verdadeira justiça. Jesus, ele apoia a liberdade espiritual e não a escravidão, a mera cerimônia e tradição. Os rabinos colocavam a tradição, que é a lei oral, acima da lei de Deus. E quando esta tradição religiosa transgride a palavra de Deus, quando, capítulo 15, versículo 3 em diante, nós vemos a Bíblia dizendo, Jesus respondendo, quando a tradição religiosa transgride a palavra de Deus. Uma multidão ali, sofrendo com fardos de tradições, mas nada com base na palavra do Senhor. Uma tradição que está em oposição à palavra de Deus. É uma tradição que transgride a palavra de Deus. Em vez de Jesus sucumbir às acusações dos fariseus e escribas, ele devolve a pergunta para eles, encurralando-os com a verdade. Lá no versículo 3, nós vemos Jesus, em vez de responder eles, quando eles vieram questionar Jesus, olha, os teus discípulos não lavam a mão, não cumprem a tradição dos nossos antepassados, dos nossos anciões. E Jesus pergunta para eles no versículo 3, por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Agora eu pergunto, o que é uma tradição quando comparada com um mandamento? Eu pergunto, o que é uma tradição quando está em conflito com um mandamento? Quem são os anciões? Quem são Deus? Quem é os anciões e comparado a Deus, para que tenham mais preocupação em obedecer a tradição do que a palavra de Deus? Quando olhamos aqui para o capítulo 15, nós encontramos os discípulos quebravam uma tradição humana. Os discípulos estavam aqui quebrando uma regra humana, um costume humano. E os acusadores, os escribas e fariseus, eles estavam quebrando, transgredindo o mandamento de Deus. Então quem é que está pecando?
discípulos não estavam pecando contra Deus ao comer sem lavar as mãos, mas os fariseus, os escribas, eles pecavam contra Deus, seguindo rigorosamente o manual da sua tradição. A tradição dos anciões, ela levava as pessoas à transgressão e não à obediência aos mandamentos de Deus. Se lembra que uma vez Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os fariseus, os escribas, eles estavam enganados quanto à natureza do pecado. Eles achavam que comer sem lavar as mãos era um sinal de contaminação de pecado. Não! A santidade é uma questão de afeição interna e não de ações externas. Eles pensavam que eram santos por praticarem ritos externos de purificação. Mas praticar ritos externos de purificação não leva o homem a se santificar. O contraste, meus queridos, entre os fariseus, escribas e os discípulos de Cristo não era apenas a lei e os ritos em verdade ali entre a verdade de Deus e a tradição dos homens, não, mas uma divergência profunda, a doutrina do pecado e da santidade. E este conflito aqui não é periférico, mas toca o âmago da verdadeira espiritualidade. Quantas pessoas hoje pensam que só por serem tradicionalistas, por serem irreverentes, por serem ali ritualistas, acham que isso os torna santo, negativo. Ainda hoje, muitos segmentos evangélicos, eles coam um mosquito e engolem um camelo. É o que a Bíblia diz aqui. Os escribas e fariseus, em nome de uma espiritualidade sadia, negligenciavam o mandamento de Deus. Ali eles jeitosamente reiteravam ali os preceitos de Deus, invalidaram a palavra de Deus. Eles eram culpados de colocar a mera tradição humana acima dos mandamentos dados por Deus. E olha que os rabinos, eles haviam divididos ali a lei mosaica, ou a Torá, em 613 decretos distintos. 365 deles contendo proibições, 248 eram orientações positivas. E além disso, em conexão com cada decreto, havia desenvolvido distinções arbitrárias entre o que consideravam permitido e o que não era permitido. E Jesus ali, ele conviveu com esse povo, ele conviveu no meio dessa tradição, e por meio dessas distinções, eles tentavam ali regular cada detalhe da conduta dos judeus, tentavam regular os seus sábados, tentavam regular as viagens, comida, jejuns, abluções, tentavam regular o comércio e relações interpessoais. Eles tentavam regular tradições. Quando eu olho uma tradição que invalida a palavra de Deus, Jesus ele cita um caso específico dessa transgressão.
jeitosamente elaborada pelos anciões. Quando trata da lei do Corbã, pastor, o que é a lei do Corbã? O termo técnico para sacrifício, lá encontrado em Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz aqui. Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Pois quando eu os trouxe para a terra, pela qual eu os levantei a minha mão, para dá-la a eles, então eles viram toda a alta colina, e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios, e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram seu doce sabor, e ali derramaram a sua oferta de bebidas. O que era a lei do Corbã? Era a prática de devolver coisas a Deus. A lei do Corbã era uma prática que, desse modo ali, arrebatá-la das outras pessoas que poderia ali ter o legítimo direito a elas. Por exemplo, é mandamento de Deus que os filhos honrem o pai e a mãe. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, ali diz, Êxodo capítulo 20, versículo 12, também tem a repetição em Deuteronômio 5, mas deixa eu ler aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 12, olha só que interessante, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É mandamento de Deus que os filhos honrem pai e mãe. É mandamento. Mas alguns filhos, desonrando seus progenitores, os desamparavam. Naquele tempo, Jesus já chamava atenção para filhos que desamparavam os seus pais, abandonavam os seus pais. Em vez de assistir os pais, esses filhos diziam: não podemos socorrê-los, porque o que temos e o que vocês esperam de nós é oferta ao Senhor. Então, com essa manobra, eles invalidavam a palavra de Deus, ou pensavam em validar a palavra de Deus, com aquele manual de sua tradição nas mãos, tradição dos anciões. Dando mais um passo na compreensão do assunto, aqui nós destacamos que a palavra Corbã quer dizer um presente ou dedicado a Deus. E se pregava quando o homem queria dedicar seus bens, a sua herança, à tesouraria do templo. E não queria dividir isso com ninguém. Não queria investir ou dividir com os seus pais que estavam passando dificuldade. Não. Eles dedicavam aquilo que era deles para o templo. E, ao mesmo tempo, desfrutava deles durante a sua vida. Então, deixando-os como um legado a serviço do templo, uma espécie de usufruto ao templo. Se caso esse homem, segundo a santa obrigação natural e legal, tivesse o dever de manter os pais idosos ou enfermos
os mesmos sacerdotes ali se levantariam e impediriam de ajudá-los com esses fundos. Por quê? Porque segundo a lei do Corbã, para não subtrair o legado do templo, isso já estava direcionado a ofertar o templo. E esse caso suscitou uma justa indignação do Senhor. Um ímpio subterfúgio e sob uma aparência de piedade. Eu estou ajudando o templo. Minha herança foi dedicada ao templo. Tudo que eu tenho eu entreguei ao templo. Mas eles fazendo isso, mostrando uma piedade falsa e hipócrita. Eles estavam obedecendo a tradição humana, mas estavam violando um dos principais mandamentos de Deus, que era honrar o pai e a mãe. Uma tradição que produz hipocrisia e não adoração. Olha só que interessante, versículos 7 e 8, aqui do capítulo 15 de Mateus, diz bem assim: hipócritas, isso aqui é Jesus que está falando. Isso aqui é Jesus que está falando. Entendeu? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando com doutrinas os mandamentos dos homens. Olha só, Jesus chamou eles de hipócritas. Sim, os religiosos, os tradicionais. Por que, pastor? Porque a tradição dos anciões ali produzia hipocrisia e não adoração sincera. Eles se importavam com a lavagem das mãos e ainda assim puseram as mãos sujas na santíssima lei de Deus. O profeta Isaías disse: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas, preceitos, tradição, não santifica ninguém. O que santifica é a palavra, e a palavra transforma, a palavra levanta, a palavra muda. Jesus deu os seus oponentes às escrituras, em vez da tradição. Quebrou suas armas de madeira com a espada do Espírito. Meus queridos, as Sagradas Escrituras, elas devem ser nossa arma contra uma espiritualidade de mera tradição. A forma mais meticulosa de devoção é adoração vã. Se ela é regulada pelos mandamentos de homens, se aparta da ordem do próprio Senhor. Hipócrita, Jesus chamou eles hipócritas. Hipócrita é um homem que esconde suas intenções reais por trás de uma máscara de virtude simulada. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e sente outra. Há um abismo entre suas palavras e o seu sentimento. Há um hiato entre suas ações e o seu coração. Uma esquizofrenia entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior.
hipócrita é um enganador. O hipócrita é um fraudulento. O hipócrita é um impostor. O hipócrita é uma serpente sob a relva e um lobo de pele de cordeiro. Ele finge ser o que na verdade ele não é. E Jesus, ele desmascarou esse povo. Jesus, ele desmascarou aquela religiosidade cheia de tradição. Quando a tradição religiosa não discerne a palavra de Deus. O que acontece quando a tradição religiosa não discerne a palavra de Deus, meus irmãos que estão nos ouvindo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook? Quando não discerne a palavra de Deus, ela é uma parábola. Esclarecedora. Jesus aqui lhe esclarece quando a tradição religiosa não discerne a palavra de Deus. Ele dá aqui uma parábola esclarecedora. Capítulo 15, versículo 10, nós encontramos até o versículo 14. Em vez de praticar purificações cerimoniais, devemos afiar nosso entendimento e os nossos ouvidos, porque a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o povo está preso no tradicionalismo, ou o povo está se jogando no liberalismo. Em vez de serem prisioneiros do legalismo farisaico, Jesus exorta a multidão a ter uma espiritualidade governada pelo entendimento da verdade de Deus, uma espiritualidade governada pela palavra de Deus, uma espiritualidade governada pelo poder de Deus. Nós não podemos seguir interpretações enganosas. Nós devemos inclinar nossos ouvidos à palavra de Deus. É aqui que está a nossa bússola, é aqui que está a nossa direção, é aqui que está a luz para o nosso caminho, não é na tradição religiosa. Jesus lança a mão de uma parábola para aqui explicar esse comportamento dos escribas e fariseus, e nesse momento a conversa deixa de ficar restrita apenas aos fariseus e escribas, né? Os acusadores, e aos discípulos acusados, mas Jesus agora convoca a multidão. Porque a palavra de Deus, ela é para ser pregada para todos. Jesus, ele não tem esse negócio de segredinhos. Jesus, ele não tem esse negócio de é coisa só aqui com os fariseus, para o Senhor. Jesus quer explicar a verdade, ele explica. Ele convoca agora toda a multidão. A acusação é dos fariseus, a vítima são os discípulos, mas a verdade eu vou precisar falar para toda a multidão. E a parábola de Jesus é assaz e objetiva. E Jesus, ele fala: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Capítulo 15, versículo 11. Então esse conceito revolucionário destruiria todo o sistema ritualístico judaico, ameaçava aquelas ideias básicas da religião, uma vez que a fonte última
que a contaminação é o coração e não a dieta alimentar. Jesus acaba com esse conceito ritualistas. E os discípulos comunicam Jesus. A seguir, a reação dos fariseus em face do seu ensino. Eles estavam escandalizados. Em vez de se curar a verdade, em vez de se dobrar a palavra que Jesus estava ensinando, em vez de aceitar o que Jesus estava ali ensinando, os fariseus colocaram tropeços para seus próprios pés. Aonde que eles tropeçavam, pastor? Eles tropeçavam na própria palavra de Deus. Em vez de Jesus retroceder em seu ensino para agradar os fariseus, ele foi ainda mais contundente, dizendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso Jesus fala, confrontando os fariseus, confrontando os tradicionalistas, confrontando os religiosos. Hoje nós vemos pela face da terra muitas mensagens sendo ensinadas, muitas palavras sendo pregadas, mas não tem nenhum fundamento bíblico, muitas doutrinas sendo colocadas no seio das igrejas, sem nenhum fundamento bíblico. Colocam isso para quê? Para satisfazer o homem, para satisfazer o desejo, o ego, o orgulho. Mas aqui Jesus, ele se levanta e fala: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, será tirada. Deixai-vos os cegos guiar os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Jesus fala isso. E é importante aqui nós prestar atenção que quando Jesus ouve de seus discípulos que esse pronunciamento ofendera os fariseus, Jesus não ameniza. Jesus, ele não dilui a palavra. Jesus, ele não amortece a palavra. Porque hoje a palavra tem que ser dissolvida com açúcar. Porque pecadores não querem se arrepender e querem ouvir o que Deus não mandou falar. Eles pensavam que Jesus iria amenizar quando viu que os fariseus não gostaram da palavra que Jesus falou. Quando viu que os fariseus não gostaram do que Jesus ali interpretou através daquela parábola. Mas ele fala para os seus discípulos que aqueles fariseus não somente eram desacreditados, expositores da vontade divina, mas também estavam inteiramente fora do reino de Deus. Pastor, como é que eu consigo saber se uma palavra está dentro ou fora do reino de Deus? É quando você olha para a palavra e vê o que o pregador está falando. Se é a mesma palavra que Deus mandou falar, então está dentro. Mas quando a palavra é tirada do seu contexto, quando a palavra é distorcida, quando a palavra é formada doutrina para defender costumes, para defender algumas atitudes particulares, é planta que o Pai não plantou. É planta que o Pai não semeou. E aqui Jesus falando para os fariseus,
desraigado, terá de ser arrancado. E Jesus dá uma explicação necessária. Quando eu olho para esta palavra, olha só que interessante, embora a parábola de Jesus tenha sido tão clara e objetiva, Pedro pediu a Jesus uma explicação particular. Pedro pediu a Jesus uma explicação do seu significado. Meus queridos irmãos, quando nós temos dúvida, quando nós temos alguma dúvida, peça para Jesus. Jesus, ele não vai contradizer a sua palavra. Jesus, ele não vai colocar em xeque aquilo que ele falou e aquilo que está sendo ensinado hoje. Negativo. Se não está entendendo, peça para Jesus e ele vai te explicar. Qual foi o pedido de Pedro? O pedido de Pedro causou estranheza de Jesus. Por que, pastor? Porque no versículo 16, Jesus ele fala: também vós não entendeis ainda. Jesus, ele, quem sabe, pensava que os discípulos entendiam por eles andar com Jesus, por eles caminhar com Jesus, por eles acompanhar Jesus fazendo o seu ministério terreno aqui. Mas quantas vezes nós temos pessoas evangélicas, cristãs, que está mais ligado ao tradicionalismo, que está mais ligado aos rituais, que está mais ligado ao cerimonial do que a palavra de Deus, e as coisas simples ainda não conseguem compreender. E quando Pedro pede para Jesus explicar, Jesus olha, mas ainda não entendeste? Mas Jesus não deixa de explicar. Jesus não deixa de esclarecer aos discípulos o óbvio. Jesus não deixa de dizer para os discípulos e também para aquela multidão: o que entra pela boca é eliminado para um lugar escuso, mas o que sai da boca procede do coração. E é exatamente isso que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Jesus aqui está acabando com a paranoia da religião legalista. Jesus aqui está acabando com a lista interminável daqueles fariseus. De isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Jesus aqui está declarando puros todos os alimentos. Não podemos considerar impuro que Deus tornou puro. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 15. Mas os fariseus, isto não pode, isto não pode. Interessante que os fariseus não podiam comer carne de porco. Não podiam, mas do outro lado do mar da Galileia, existia ali a Decápolis, ali em Gadara, ali podia comercializar, ali podia pastorear. Porque se Jesus foi expulso daquela terra, porque lá, aquela terra, aquele povo valorizou mais os porcos do que uma alma que foi libertada. Uma alma que foi liberta, que há anos estava endemoniado, vivia pelas cavernas, pelo cemitério, longe da sua família. E quando Jesus libertou, os porcos tiveram mais valores. Então Jesus, aqui ele ensina que o alimento desce ao estômago, mas o pecado sobe ao coração. O alimento que comemos
é digerido, o alimento que comemos é evacuado, mas o pecado permanece no coração, produzindo contaminação e morte. E o que sai pela boca é o que vem do coração. E Jesus faz um alerta. Jesus, ele faz um alerta oportuno. Que alerta era esse, pastor? O coração do homem, ele é o laboratório onde o pecado é processado. Adultério, crime, falsidade, engano, mentira. Antes de sair, às vezes nem sai. Às vezes é maquinado aqui, no coração. Do coração emana aquilo que de fato contamina o homem. Meus queridos, o coração do homem, a mente do homem, ela é um solo crivado de ervas daninhas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem foi contaminado pelo pecado da desobediência. As palavras de um homem que sobe ao coração são muitas vezes expressões de pensamentos, expressões de assassinatos, expressões de adultérios falsos e difamadores, que constituem a mola mestra da sua má ação. Toda ação vem do coração. Nessa linha de pensamento, que assassinatos não começam com um revólver ou um punhal. Assassinatos não começam com o tiro de uma arma. Ele começa no coração. Adultério não começa quando a pessoa se deita com estranha, uma mulher estranha ou uma mulher alheia. Não, o adultério começa aqui. Adultérios e prostituições são primeiramente estendidos no coração. Antes de saírem, antes de serem efetuados pelo corpo aqui, já foi efetuado. Quando falamos do coração do homem, ele é a gaiola de onde nossas aves impuras voam. Todos esses males terríveis fluem de uma fonte, o coração do homem. Ah, mas o homem tem um coração bom. Mentira! O homem só vai ter um coração bom se ele tiver o Espírito Santo no seu coração. 24 horas. Caso contrário, o homem peca. A Bíblia fala no Salmo onde diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer não pecar? Coloca a palavra no coração. Casa vazia, Satanás entra. Casa cheia da palavra de Deus, o pecado não entra. Sabe por que muitos hoje não sabem o que é pecado e o que não é? Está mais ligado à tradição do que à palavra de Deus, porque quando é para estudar a palavra de Deus, o povo tem preguiça. O povo troca a palavra de Deus por outras coisas. Depois se queixam, porque o que semeiam vão colher. Coisas erradas têm sua conta para pagar. Mas quando o homem está
Quando o homem está mergulhado na palavra de Deus, oh pastor, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Oh pastor, e a juventude, a Bíblia diz como purificar o homem, o seu caminho, o jovem, o seu caminho, observando a sua palavra. Deus fala para Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 5 ou 6, Deus fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, inculcarás na cabeça dos teus filhos, atarás na mão, estenderás os umbrais da porta, para que quando passares de longe, você leia. Falarás assentado à tua mesa, falarás caminhando pelo caminho, falarás ao deitar, falarás ao levantar. Palavra de Deus. Palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus é o nosso sustento, é a nossa base. Não é a tradição, é a palavra de Deus. Quando a tradição religiosa não discerne a fonte contaminadora dos homens, Jesus arremata o assunto, deixando agora meridianamente claro que a contaminação não vem do comer sem lavar as mãos. Não, Jesus ele explica que a contaminação não vem de fora, mas procede de dentro. A contaminação procede do coração. O coração é o laboratório onde o pecado é processado. O coração é a fonte poluidora da vida. Todas as coisas erradas que está sendo feito hoje pela raça humana, primeiro saiu aqui, ó. Primeiro foi maquinado aqui, ó. Primeiro foi projetado aqui, ó. Jesus aponta o coração como a fonte dos sentimentos, aspirações, pensamentos, ações dos homens. E essa fonte é também a fonte de toda contaminação moral, fonte de contaminação espiritual. Porque aonde não opera Deus, opera Satanás. Aonde Deus não está no comando, Satanás está no comando. E Jesus não tinha ilusões sobre a natureza humana, como alguns teólogos liberais e mestre humanista hoje têm. Mateus ele cita 7 pecados que brotam do coração, contra 12 pecados mencionados por Marcos. Que brota do coração. Quer ver? Marcos capítulo 7. Olha só. Marcos capítulo 7. Olha os pecados que brotam do coração. Olha o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 7, 21 e 22. Diz bem assim, ó: porque do interior do coração dos homens procede maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompe o homem. Na Bíblia. Pastor, e qual é o remédio? Qual é o remédio, pastor? Para que eu não peque por causa do coração pecaminoso que eu tenho? O remédio é um novo coração. É mais difícil ter um coração limpo do que as mãos limpas. Os fariseus estavam mais preocupados, era com a tradição dos anciões, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer. Jesus está preocupado não é com as mãos, Jesus está preocupado era com o coração, porque o coração limpo, o corpo está limpo também.
Aleluia. Que nós possamos pedir para Deus, que nós possamos pedir para Deus: Deus, dai-me um coração limpo, Senhor. Cria em mim o espírito reto, Pai querido. Oh, Pai Santo, ensina-me, Senhor, através da Tua palavra. Transforma, Senhor. Purifica-me, Senhor, com a Tua palavra, e eu serei limpo. A tradição não purifica, o legalismo não purifica. Ah, Senhor, mas a Tua palavra purifica nossas vidas. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra, Senhor, ela é a fonte de vida para os nossos corações. E neste momento eu quero convidar você que ouviu esta palavra, você que ouviu esta palavra pregada, ensinada aqui com tanto carinho, a palavra de Deus e não a palavra do homem, eu quero dizer para você: aceite esse Jesus em seu coração. Abre as portas do teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus purificar o teu coração. Quem sabe até hoje o teu coração, a tua mente só pensam besteira. Quem sabe até pensamento de suicídio você já tem no teu coração. Quem sabe você não se ama mais, você já desistiu de tudo. Eu quero dizer para você: deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. Você vai ver a paz reinando. Você vai ver a paz entrando, a alegria entrando. Você vai ver a tua família sendo restaurada. Você vai ver o teu casamento sendo restaurado através da palavra de Deus. Mas você precisa permitir Ele entrar. Convida Ele neste momento para entrar. Senhor, entra na minha vida. Entra no meu coração. Entra na minha casa, Pai querido. Entra na minha vida. Porque eu quero um coração transformado. Eu quero um coração puro. Eu quero um coração aonde Tu habitas, Pai. E eu quero orar por você neste momento. Levanta a tua mão para o céu. Você que deseja aceitar a Jesus como Salvador. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Este é o momento. Deixa Jesus purificar o teu coração. Volta a ter aquela alegria que você tinha antes. Volta a ter aquela comunhão que você tinha antes. É de Jesus que você precisa. E Jesus estará te dando a alegria que você precisa. Você enfermo, levanta a tua mão para o céu. Ou coloca a mão onde você tem a sua enfermidade. E nós queremos orar por você. Nós queremos que Deus venha entrar com providência na tua saúde. Repreender esse diagnóstico de morte. Repreender esse câncer. Repreender esse tumor. Repreender tudo que vem essa depressão. Sim, Deus pode mudar. Deus pode operar milagre neste momento. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos, Pai, neste momento. Já ouvimos a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que veio direto do teu trono, Deus querido. Agora, Senhor, vai ao encontro dessas vidas que estão, Senhor, se entregando para ti, levantando a sua mão, Senhor, aceitando a ti como Salvador. Deus, entra, Pai querido, nesses corações. Perdoa, Senhor, as suas falhas, os seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Também recebe de volta essas pessoas que estão se reconciliando contigo. Deus querido, Deus santo, recebe, Senhor. Perdoa, Pai. Deus também entra com providência em cada enfermo, Senhor, que está aí do outro lado dessa tela, repreendendo a enfermidade. Vai curando neste momento. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido tristeza, que tem trazido, Senhor, ali de problemas para a família.
família, problemas para com o casamento. Repreende, Senhor, restaura com o teu poder, restaura, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor e a tua misericórdia. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.